Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de inovação no judiciário. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma pesquisa para mapear o cenário de inovação nos tribunais e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Inovação. O objetivo é construir soluções que gerem impactos positivos na prestação de serviços do Poder Judiciário. O 16º Encontro Nacional do Judiciário definiu: uma das principais metas do Poder para este ano é o investimento em inovação. As iniciativas de mudanças e aperfeiçoamento são resultado do trabalho de laboratórios de inovação instalados em 86 tribunais e órgãos do judiciário em todo o país. As experiências e tecnologias desenvolvidas estão disponíveis para consulta na plataforma do RenovaJude. O RenovaJude é uma rede de inovação do Poder Judiciário que foi criada pelo CNJ por meio de uma resolução no ano de 2021 e tem a pretensão de congregar todos os laboratórios de inovação do Poder Judiciário dos 90 tribunais, inclusive o Laboratório de Inovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do CNJ e mais 2 outros órgãos de âmbito nacional, um é o Comitê Consultor e o outro é o Comitê Gestor do CNJ. E essa rede pretende que cada tribunal tenha o seu laboratório de inovação e dentro desse laboratório de inovação se oportunize o exercício colaborativo e o potencial criativo das pessoas que integram aquela instituição, que devem empreender o seu trabalho dentro daquele espaço, voltado para o desenvolvimento e materialização de ideias inovadoras, sempre objetivando entregar para a sociedade novos produtos, novos serviços, ou mesmo uma forma diferente de resolução de um problema complexo já conhecido. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU também foram incorporados à Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período que vai de 2021 a 2026. E de acordo com a resolução CNJ 395 de 2021, um dos princípios dessa política é o desenvolvimento sustentável, e que está lá definido como um desenvolvimento econômico e social, com a preservação da qualidade do meio ambiente, do equilíbrio ecológico, e também alinhado aos objetivos da Agenda 2030 da ONU. De outro lado, o Laboratório de Inovação de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça é coordenado pela presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos da Agenda 2030, que, entre outras coisas, deve fazer o quê? Mapear todos os programas e projetos desenvolvidos pela rede de inovação do Poder Judiciário, inclusive ligados à pauta global da Agenda 2030. E abrir espaço também, é importante que se diga, para a participação cidadã na concepção de projetos. Então, nós trabalhamos assim com outras instituições parceiras dentro dessa rede, ou instituições que fazem parte do sistema de justiça, como Defensoria Pública, Ministério Público, ou mesmo entidades que têm interesse em fazer projetos conjuntos com o Poder Judiciário, como INSS e outras parcerias que nós já temos aí Brasil afora mapeadas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Lívia Marques Pérez, juíza auxiliar da presidência do CNJ e integrante do Comitê Gestor Nacional da Inovação do Poder Judiciário. Converso também com Hironobu Sano, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, pós-doutor pela London School of Economics and Political Science e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ainda com Luciana Ortiz Zanoni, juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e integrante do Conselho Consultivo Nacional de Inovação do Poder Judiciário. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Lívia. Eu gostaria que a senhora nos dissesse o que significa exatamente inovação no Poder Judiciário. Nós não estamos falando propriamente de tecnologia, computadores, máquinas. Nós estamos falando de métodos, sistemas de trabalho, não é isso? É uma coisa muito mais ampla. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é inovação no Judiciário. Sim, inovação no Poder Judiciário é muito mais do que a inovação tecnológica, que teve um grande impulso no período de 2020 a 2022, no Conselho Nacional de Justiça. O que está se falando aqui é de uma mudanças que sejam impactantes na forma de
de se trabalhar no Poder Judiciário, que isso tenha um resultado efetivo na prestação jurisdicional, que é o nosso serviço. Então, a gente está tratando aqui de uma inovação no setor público, que hoje ela está amparada pela Resolução 395, que traz toda uma estratégia de atuação, estabelecendo também a forma, né, as premissas que devem embasar essa inovação no Judiciário, e com uma estrutura também de governança. E essa inovação que está se tratando é uma inovação que tem a base única e foco específico no ser humano. Então, temos que pensar a partir do indivíduo, e aí no nosso caso, temos que pensar sim no nosso jurisdicionado, como é que o judiciário ele vai se organizar, vai organizar suas forças e os seus meios materiais para melhor entregar esse serviço público que nos cabe. Para fazer esse trabalho, doutora Luciana, o Conselho Nacional de Justiça se organizou, né? Estabeleceu metas, fez uma pesquisa, criou um comitê gestor. Eu gostaria que a senhora nos explicasse como é que está organizado esse trabalho, qual é a estratégia para o funcionamento dele. Quando se criou a rede RenovaJude, né, que é toda uma rede que visa integrar todos os tribunais nessa nova grande missão de pensar o serviço judiciário a partir de novos valores empáticos, de forma colaborativa. Criou-se, então, a rede RenovaJude, e, com isso, toda essa estrutura de governança que mencionou a doutora Lívia, primeiro com a formação do comitê gestor, né, com juízes integrantes, servidores e outros atores, a fim de que pudesse incentivar, né, toda essa conexão entre os tribunais. Também criou-se um espaço interinstitucional, que é o Conselho Consultivo, composto por pessoas de expressão na inovação, tanto do setor privado como da academia, e com isso, fazendo uma inovação aberta mesmo, abrindo-se para também o setor privado, um olhar para o judiciário, trazendo novas perspectivas e novas possibilidades. Doutor Hiro, como doutor em administração pública, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a dimensionar a importância da inovação. Inovação é sempre necessária em qualquer setor da vida, seja da vida privada, seja da vida pública, mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse a dimensionar a importância no judiciário. Sem dúvida, a inovação no setor público ela tem sido muito discutida nos últimos anos. Ela é fundamental para o setor público como um todo. Na verdade, o setor público ela sempre tem inovado, né? Acho que a diferença agora é que estamos analisando a atuação do setor público a partir de uma lente teórica, uma experiência voltada a partir das próprias ferramentas da inovação. Então, estamos olhando a inovação a partir das ferramentas e das teorias relacionadas com a inovação. Acho que, como a doutora Lívia já antecipou, a inovação ela pode acontecer em diversos aspectos, né, do setor público. Se a gente olhar, isso se aplica ao judiciário também, né? Podemos ter melhorias e inovações em processos, melhorias e inovações, né, em serviços, né, a prestação de serviços pelo Poder Judiciário. Podemos ter também inovação na governança, né, quando envolve a articulação entre diferentes tribunais, entre tribunais da esfera federal, da estadual, por exemplo, quando envolve articulação com os cidadãos que utilizam o serviço, com os advogados que utilizam, né, os tribunais. A importância, então, da inovação está, digamos, na melhoria dos processos internos que levam à melhoria na prestação de serviços e levam, portanto, a geração de valor público para a sociedade. E com a geração de valor público, nós estamos também aumentando a confiança da sociedade no próprio Poder Judiciário. Doutora Lívia, o doutor Hiro lembrou que já se faz inovação há algum tempo na administração pública, mas com essa iniciativa agora, o CNJ tenta dar um passo além. Eu lhe pediria que a senhora nos dissesse quais são os principais desafios. Que setores do judiciário, que aspectos do trabalho do judiciário precisariam ser priorizados em termos de inovação? Eu queria começar aqui com
um trabalho que está em desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é justamente um levantamento da maturidade da inovação no Poder Judiciário para se chegar a um plano de inovação. Eu enxergo que a essência desse plano, o grande desafio de tudo isso, é a gente ampliar o acesso à justiça dos cidadãos. Então, acho que não é só a tecnologia, a gente tem várias ferramentas tecnológicas para fazer, para melhor atender e para dar uma atuação, ter uma atuação disruptiva dentro do trabalho que vem sendo desenvolvido, mas o que a gente precisa é efetivar o acesso à justiça dos cidadãos, e a gente, considerando que nós temos uma diversidade enorme entre o nosso corpo social, o judiciário precisa atender a todos, isso é democracia. Doutora Luciana, como integrante do Laboratório de Inovação da Justiça Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, a senhora pode nos dar uma contribuição, falar sobre que tipo de ofertas, de projetos, de estudos o laboratório fez e trouxe como contribuição para o sistema de justiça. Eu peço, no entanto, que a senhora nos responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos de inovação no judiciário. Os nossos convidados são Lívia Marques Pérez, juíza auxiliar da presidência do CNJ e integrante do Comitê Gestor Nacional da Inovação do Poder Judiciário. Riro Sano, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, pós-doutor pela London School of Economics and Political Science e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ainda Luciana Ortiz Zanoni, juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e integrante do Conselho Consultivo Nacional de Inovação do Poder Judiciário. Doutora Luciana, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar e eu peço que a senhora responda agora. A senhora faz parte do Laboratório de Inovação da Justiça Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. E eu peço que a senhora nos diga que contribuições o laboratório traz e trouxe até agora para essa discussão toda que o Judiciário faz neste momento. Por favor. De pronto, o Laboratório de Inovação de São Paulo, ele ganhou uma projeção grande porque passamos a tratar de projetos bastante significativos para a gestão, já com reflexo e com resultados bastante interessantes, desde serviços mais simples, como, por exemplo, reciclagem do nosso descarte, do nosso lixo, né? Então, com mesas, com bastante, com múltiplos olhares, desde a presidente, o diretor, o catador do reciclado, né? Então, trazendo essa perspectiva bastante democrática, com olhar e insights de todos aqueles que participavam do serviço. Inegavelmente, o resultado tinha que ser bom, porque você tem um olhar do que realmente está acontecendo no serviço público, naquele serviço específico que está sendo tratado no laboratório, e aí outros projetos foram sendo desenvolvidos, rapidamente já tivemos reflexos, inclusive em questões orçamentárias, e, sobretudo, o melhor resultado de todos eles. Nós criamos aqui na Terceira Região a perspectiva, o olhar da inovação. Acredito que até hoje o Laboratório de Inovação, de forma sucessiva nas gestões, ele foi ganhando impulso e apoio, e nós tivemos grandes projetos sendo desenvolvidos aqui e em colaboração também em nível nacional, contribuindo para que outros laboratórios, e isso nós sempre recebemos aqui com muito carinho, diversas delegações do Brasil inteiro, contribuindo também com o Conselho Nacional de Justiça para que houvesse esse impulso nacional da inovação. Riro, como estudioso da administração pública, eu acho interessante a gente aproveitar essa sua posição de alguém que tem um olhar de fora. Estuda o tema, mas tem um olhar de fora. Na sua avaliação, qual deveria ser a prioridade ou as prioridades do judiciário quando se fala de inovação? Me parece que, sem dúvida nenhuma, o foco é
no cidadão, né, no usuário dos serviços judiciários, né? Sabemos da importância do Poder Judiciário para a sociedade, então, quanto mais ágeis os serviços, mais ágeis a atuação do Poder Judiciário na resolução dos conflitos que chegam nas diferentes instâncias, nos diferentes segmentos do Poder Judiciário, seria fundamental, porque, como disse no início, isso aumenta a geração de valor público, isso aumenta a confiança da sociedade no Poder Judiciário. Mas veja que, para que a prestação do serviço em si seja eficiente, mais eficaz, é necessário também que se olhe para dentro do próprio Poder Judiciário. Quando eu digo olhar para dentro, nós precisamos fortalecer, né, na inovação, na atuação da própria máquina pública, da máquina do Poder Judiciário. Uma máquina imensa, então é preciso ter um olhar cuidadoso sobre os processos, né? Então a inovação nos processos, a maioria de diferentes processos internos ao Poder Judiciário também contribui para a melhoria da prestação do próprio serviço. Então, o olhar precisa ser, digamos, mais orgânico, mais holístico, para que a gente tenha uma clareza sobre a atuação do setor judiciário, do Poder Judiciário como um todo, de forma que, ao final, a prestação do serviço seja ofertada de forma mais eficiente, aumentando, então, a qualidade dos serviços prestados para a sociedade. Doutora Lívia, mais cedo eu citei a pesquisa que o CNJ promove, que houve magistrados, trabalhadores de uma forma geral na Justiça. Como é que essa pesquisa vai ajudar na formulação do Plano Nacional de Inovação? A pesquisa ela é para isso, é para se mapear o Poder Judiciário, diversos órgãos, né, que o compõem, e a gente enxergar, tentar um diagnóstico da inovação como um todo. Como o professor Hiro coloca, a gente precisa ter um olhar holístico. O Poder Judiciário não dá para a gente se firmar apenas em alguns pontos, alguns focos de atuação. Então, a pesquisa, a finalidade da pesquisa é essa, e ela vai servir de subsídio para o Plano Nacional de Inovação, que vamos contar. O CNJ também vai contar com a colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para apresentar essa proposta. Então, é a academia se juntando ao Poder Judiciário, para a gente chegar no melhor formato, porque eu acho que todos queremos, quem está dentro do Poder Judiciário, servidores e magistrados, e também a sociedade, a gente quer que o nosso serviço seja uma melhor qualidade. Então, como é que a gente consegue implementar isso? Primeiro, assim, precisamos da inovação, porque a nossa estrutura ela tem alguns entraves entraves orçamentários, e a nossa demanda ela é sempre maior. Então, como é que a gente consegue, hoje, no quadro que nós temos, uma mesma estrutura, prestar um melhor serviço? Então, nessa perspectiva, a gente vai ter que repensar os nossos processos. Então, nessa visão de estruturação, de sistematização, entra a pesquisa, que ela vai, a partir desse diagnóstico, ela vem subsidiar esse plano, que é um dos produtos que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai entregar para o Conselho Nacional de Justiça. Doutor Hiro, a doutora Lívia nos informa que o senhor coordena a pesquisa que vai subsidiar o Plano Nacional de Inovação. Que aspectos da questão da inovação no judiciário estão sendo abordados na pesquisa e que vão ajudar a subsidiar o trabalho? Esta é uma pesquisa, né, um diagnóstico de grande envergadura. Então, contamos com uma equipe aí de professores da UFRN e buscamos identificar, por exemplo, quais são as barreiras à inovação, quais são os indutores à inovação, né? É fundamental identificá-los para que a gente possa ter uma clareza de que medidas podem ser implementadas para superar essas barreiras, que aspectos podem ser fortalecidos de forma a induzir a inovação. Então, acho que esse é um aspecto fundamental dessa pesquisa. Outro ponto interessante, né, quando a gente está falando de maturidade da inovação, de tendência à inovação no Poder Judiciário, diz respeito ao alinhamento entre a perspectiva da alta gestão, da direção dos tribunais e os seus servidores. Então, a gente está ainda, digamos, numa etapa intermediária do diagnóstico da pesquisa, mas já temos resultados interessantes. E seria exatamente, já é possível perceber
um alinhamento entre a perspectiva tanto dos servidores quanto da alta gestão do Poder Judiciário. Doutora Luciana, um programa como esse não funcionaria se não tivesse o envolvimento de todos os tribunais. A senhora diria que o envolvimento é suficiente ou precisaria ser melhor trabalhado? É claro que nós temos graus de maturidade em relação à inovação diversos em relação aos diversos tribunais do país e segmentos de justiça. Mas, inegavelmente, hoje nós temos um ambiente propício para que, e consolidado com bases fortes, né? Afinal de contas, nós temos hoje, dentro do Poder Judiciário, um corpo técnico de laboratoristas, de pessoas capacitadas para fazer com que essa inovação ela se espraie cada vez mais, mas nós precisamos cada vez mais progredir. Então, não tem volta, né? Os passos agora, eles são passos para esse futuro que está sendo construído. Afinal de contas, nós temos importantes políticas que já foram desenvolvidas a partir de metodologias de inovação, como foi a Resolução 425, que cuidou da política judiciária de atenção às pessoas em situação de rua. Ela foi construída desde o grupo de trabalho, desde a proposta de resolução, a partir dessas metodologias, de uma forma democrática, empática, ouvindo todos os atores, movimentos sociais, defensores públicos, Conselho Nacional de Direitos Humanos, enfim, abrindo efetivamente na construção dessa política esses múltiplos olhares. E outras tantas iniciativas que nós passaríamos aqui um longo tempo trazendo esse engajamento a partir dessa construção coletiva. Então, acredito que nós estamos indo para frente, caminhando passos e a passos largos para que cada vez mais os nossos tribunais tenham engajamento nesse movimento da inovação. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Lívia Marques Pérez, juíza auxiliar da presidência do CNJ e integrante do Comitê Gestor Nacional da Inovação do Poder Judiciário. Agradeço também a Hiro Sano, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, pós-doutor pela London School of Economics and Political Science e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ainda a participação de Luciana Ortiz Zanoni, juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e integrante do Conselho Consultivo Nacional de Inovação do Poder Judiciário. Muito obrigado a todos e agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Na abertura do ano judiciário, a presidente do CNJ e do STF, ministra Rosa Weber, falou dos atos de vandalismo que destruíram parte do prédio do Supremo, já recuperado. A ministra disse que a violência não abala as convicções de quem respeita a democracia e garantiu que os responsáveis serão punidos de acordo com a lei. Assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. O Tribunal de Justiça de Alagoas prepara a instalação de 110 unidades para videoconferência em todo o estado. O kit é composto de um rack, uma TV de 55 polegadas, um equipamento de videoconferência e um tablet para controlar o sistema. As unidades são uma parceria do Tribunal com a Polícia Civil de Alagoas e vão acelerar as audiências de custódia e outros procedimentos judiciários e policiais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido da refinaria Gabriel Passos, na região metropolitana de Belo Horizonte, em causa ambiental. A refinaria pediu para ser desobrigada de comprovar que a emissão de gases das máquinas não causa danos à população em torno da planta industrial. A sentença afirma que quem assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos e de provar que a sua conduta não foi lesiva. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ.
Olá, pessoal! Estamos de volta com o CNJ nas redes. E para começar, eu vou deixar um questionamento aqui. Você sabia que o oficial de registro pode se negar a registrar um nome se julgar que é muito incomum e pode expor a criança ao ridículo? Isso está previsto na Lei 6.015 de 1973, mas caso os pais da criança não concordem com a recusa do registro, o oficial fica responsável por encaminhar o caso para análise de um juiz. Explicamos sobre esse tema numa publicação na última semana. Mudando de assunto, vamos falar sobre violação de segredo profissional. Em tempos de redes sociais, é muito comum que as pessoas compartilhem diversas informações e aspectos de sua vida pessoal e profissional. Mas é preciso ter atenção quando as informações compartilhadas dizem respeito à vida profissional, pois o Código Penal brasileiro traz, em seu artigo 154, a punição para aquele que, fazendo uso de sua posição profissional, divulgue sem justa causa informações capazes de prejudicar alguém. É sério isso. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. E o mês de janeiro chegou ao fim, mas um tema muito importante foi destaque nas redes do CNJ e ele precisa continuar sendo debatido: a saúde mental. Uma das principais causas que afastam os brasileiros do trabalho é a síndrome de burnout. Você conhece? Trata-se de um esgotamento extremo, físico e mental, provocado por situações diretamente ligadas ao trabalho. Mas algumas atitudes podem te ajudar a prevenir essa doença e nós deixamos essas dicas lá nos nossos perfis oficiais, nas redes do Conselho. Confere lá. Eu fico por aqui. Até mais. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. A história de hoje também fala de inovação no judiciário. Olá a todos, tudo bem? Eu sou Carliete Roque Gonçalves Palácio, sou juíza titular da 2ª Vara Criminal da comarca de Tauá, região dos Inhamuns, aqui no Ceará, e também exerço atualmente a direção do Fórum da Comarca. Eu iniciei meu trabalho com as inovações do judiciário, no âmbito do judiciário e especialmente da videoconferência, ainda no ano de 2018. Eu participei de um projeto piloto do Tribunal de Justiça do Ceará, encabeçado à época pelo desembargador Washington, para implementarmos a videoconferência e as audiências telepresenciais com as comarcas agregadas, né? Isso me marcou muito, tanto por fazer parte de um projeto piloto, como por poder levar a justiça ao cidadão, né, mais perto, evitar que a pessoa se desloque a longas distâncias da cidade dela, e também porque conseguimos, à época, nos dois casos mais específicos, sentenciar, né, o caso de uma pessoa que precisava de uma simples retificação de registro e a outra que precisava de aposentadoria rural, nós conseguimos resolver. E, a partir daí, o que me marcou mais ainda com as inovações e tecnologias foi o fato de integrar o grupo de trabalho de videoconferência durante a pandemia Covid-19. Aqui no Ceará, nós tínhamos a matriz desse projeto. A partir daí, nós só fomos aprimorar, né? Tanto que o mundo parou, mas o judiciário brasileiro não parou e o judiciário cearense tampouco. E conseguimos, com isso, alavancar a produtividade. Teve um desenvolvimento muito bom durante o período da pandemia. E hoje, né, no exercício aqui da judicatura criminal, agora, o que me marca muito é poder dar celeridade aos processos criminais, especialmente aqueles de estupro de vulnerável, processos que estão parados há muito tempo, porque a vítima, uma testemunha ou alguém mora numa localidade distante, dessas pessoas não podem se deslocar até aqui, e nós vamos até ela por videoconferência, telepresencialmente, né? Nós facultamos ela a comparecer ou à sede. Se ela estiver aqui na cidade, ela pode comparecer aqui à sede do fórum. Se ela estiver na sede da comarca termo ou agregada, ela pode comparecer lá ou simplesmente comparecer por meio do celular dela, né, para que facilite tanto o nosso trabalho como o desenvolvimento e o acesso à justiça dessas pessoas, né? E tratando-se de uma região mais pobre, mais seca, né, que tem todas as suas dificuldades, isso tem facilitado muito o nosso trabalho do judiciário e o acesso das pessoas.
Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.